Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Vamos dar continuidade então ao nosso estudo sobre antiderivada, e esse vídeo de agora é para nós fecharmos essa parte, né, de antiderivada, e no vídeo seguinte nós já começarmos a falar então sobre áreas e integrais definidas, beleza? O vídeo está intitulado como integral indefinida, definição, propriedades e exemplos, porque o que nós vamos fazer agora, né? Nós, até o momento, nos dois vídeos anteriores, nós definimos o que era antiderivada de uma função, né? Antiderivada ou primitiva. E calculamos algumas dessas antiderivadas. Não apareceu em nenhum momento daqueles vídeos uma notação conveniente que torne fácil de nós trabalharmos com elas ou de nós lembrarmos delas, né? Uma boa anotação não tem jeito, ela é essencial dentro da matemática, né? A anotação tradicional que nós usamos para antiderivadas de uma função é essa anotação aqui. Então tem esse símbolo estranho aqui, que nada mais é do que um S alongado, fx dx. Essas primitivas, isso aqui sempre denota uma primitiva para a gente. Então, primitiva de uma função f é denotado por essa simbologia aqui. S esticado, a função, e aqui aparece esse dx. Esse dx tem uma explicação, a gente não consegue dar uma boa explicação agora, mas ele acaba aparecendo aqui. As primitivas, ou as antiderivadas, elas também recebem um terceiro nome. Esse terceiro nome é integral indefinida. A palavra, por que aparece a palavra integral? Eu não vou conseguir explicar agora. Preciso de coisas um pouquinho mais adiante para poder explicar o porquê que nós chamamos isso de integral. Indefinida, essa é uma palavra que a gente já pode explicar o porquê que aparece. Porque é o seguinte, essa notação, como ela indica uma antiderivada, então essa integral indefinida aqui, quando é igual a uma função, significa simplesmente que a derivada dessa função é exatamente igual à função original. O problema é que as antiderivadas, elas são em uma quantidade indefinida. Como é uma quantidade indefinida, então a integral é indefinida, porque você não tem uma única integral definida. Para cada função, você tem infinitas integrais indefinidas. Por isso que aparece essa expressão indefinida. Tá? Então, quando você vê esse símbolo, a hora que você for no supermercado fazer compras, se você encontrar na prateleira algo desse tipo aqui, isso aqui nada mais representa do que a antiderivada dessa função que está aqui dentro. Ou seja, se você derivar essa função, você cai na função original f. Como exemplo, nós vimos no vídeo anterior que a antiderivada mais geral possível de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3 mais uma constante. Por quê? Porque se você derivar esta função aqui, você vai chegar na x quadrado. Nós podemos olhar para essa integral indefinida como sendo uma função que representa a família inteira de antiderivadas de uma função. Porque é o seguinte, como nós já vimos, as antiderivadas, como elas são em um número infinito, para cada determinada uma antiderivada, a cada constante que você somar, você tem uma nova antiderivada. Isso te dá uma família inteira de antiderivadas. Né? Isso te dá uma quantidade infinita de antiderivadas. A integral indefinida, você escolhe uma delas para trabalhar com ela. Beleza? E essa você pode fazer, isso você pode escolher. A integral, como ela é indefinida, você pode escolher. Certo? Bom. Pelo teorema do vídeo anterior, então, nós sabemos que se f é uma antiderivada da f minúscula, então nós temos isso daqui, ó, a integral indefinida da função
é essa antiderivada mais qualquer constante, tá? Se eu derivar ambos os lados, dessa equação, o lado esquerdo vai ficar com a derivada da integral indefinida. E o lado direito vai ficar com a derivada da antiderivada de uma antiderivada mais uma constante. Ora, a derivada de uma soma é a derivada dessa função mais a derivada dessa daqui. A derivada da constante é zero. Portanto, a derivada da integral indefinida é a derivada da primitiva, que é a própria função. Certo? Ou seja, o que está escrito aqui? Aqui está escrito de uma maneira diferente o fato de a derivada de uma antiderivada de uma função ser a própria função. Por outro lado, se você tem uma função g e você derivar essa função e depois você calcular a integral indefinida, o que significa calcular a integral indefinida? Significa antiderivar o que está aqui dentro. A antiderivada da derivada de g é a própria função g, mais uma constante. Certo? Portanto, o que nós podemos dizer? Que a integração ela é a operação inversa da derivação. Assim como a subtração ela é a anti-adição, é a operação inversa da adição, a divisão é a inversa da multiplicação e assim por diante, a integração, a antiderivação, ela é a operação inversa da derivação. Certo? Então agora, nós só mudamos o nome. Nós continuamos fazendo a mesma coisa. Nós continuamos calculando antiderivadas. Só que nós mudamos o nome. O nome agora passou a ser integral indefinida e tem uma simbologia para isso. Né? Ou seja, tem uma notação adequada para isso. Tá certo? Algumas integrais imediatas. Né? A integral indefinida de uma constante, da função constante. Qual é a antiderivada ou quais são as antiderivadas da função constante? É a constante vezes x mais outra constante qualquer. Por quê? Porque se você deriva isso daqui, você vai encontrar a função constante. Qual é a integral indefinida de x elevado a n? Para você descobrir isso, você tem que se perguntar qual é a antiderivada de x elevado a n? Como nós já vimos no vídeo anterior, é x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 mais uma constante. Desde que esse seu expoente n aqui seja diferente de menos 1. A integral do seno é menos cosseno mais uma constante. Nós vimos no vídeo anterior que a antiderivada do seno é o menos cosseno mais constante. Uma antiderivada, ou então a integral indefinida de cosseno de x é seno de x mais constante, também pelo vídeo anterior. A antiderivada ou a integral indefinida de e elevado a x é o próprio e elevado a x mais constante. A integral indefinida, ou seja, a antiderivada de 1 sobre x, que é x elevado a menos 1, que é o caso que estava faltando aqui, é ln do módulo de x mais constante. E para finalizarmos, a integral indefinida de a elevado a x, dx, é 1 sobre ln de a elevado a x mais constante, onde o a é uma constante também positiva e diferente de 1. Beleza? Então essas aqui são as principais integrais indefinidas que nós vamos utilizar no nosso curso. Beleza? Outras duas propriedades. Essas duas propriedades, elas provêm daquele quadrinho que nós vimos no vídeo anterior. Que dizia o seguinte: a antiderivada de uma soma ou uma diferença é a soma ou a diferença das antiderivadas. Moral da história, a integral indefinida da soma é a soma das antiderivadas, das integrais indefinidas. Se for diferença, você usa a diferença. A integral indefinida de uma constante vezes uma função, você passa a constante para fora e calcula simplesmente a integral indefinida da função f de x que aparece lá dentro. Mas, geralmente, né, se você quer integrar uma soma de funções, cada uma delas multiplicadas por uma constante, o que você faz? Você passa todas as constantes para fora, você integra cada uma das funções que aparece, soma tudo depois, multiplicado pelas respectivas constantes. Tá? E exemplos, então.
Vamos a exemplos. Vamos integrar x ao cubo menos 2x mais 4. Como nós temos uma diferença e nós temos uma soma aparecendo, nós podemos distribuir, entre aspas, essa integral, né? Então, a integral da diferença e a integral da soma, diferença de integrais, soma de integrais, né? Então, você integra isso, integra aquilo lá. Beleza? Integral de x ao cubo, integral indefinida de x ao cubo, é x a quarta sobre 4. A integral de 2x, o que você faz? Você passa o 2 para fora, ele fica aqui, e você integra simplesmente a função x. A integral da função x é x ao quadrado sobre 2. A integral da constante é 4x. E no final você soma uma constante qualquer. Você faz aqui a higiene, né? Esse 2 corta com esse 2. Fica essa função aqui um pouco mais bonitinha, né? A integral indefinida de 5 seno x mais cosseno x menos e elevado a x sobre 3. De novo, você separa isso daqui, você divide, você segrega, né? Em 3 integrais indefinidas, soma elas. Esse 5 aqui passa para fora da integral do seno. Aqui tem 1/3 e ele passa para fora da integral do e elevado a x. Resolve isso aqui. Integral do seno é menos cosseno, vezes 5 dá menos 5 cosseno x. A integral do cosseno x é seno. A integral de e elevado a x é o próprio e elevado a x, multiplicado por 1/3 aqui. Né? Mais uma constante qualquer. Tá? Então, essa é a integral indefinida dessa tripona aqui, da soma e de diferença dessas funções. Para você integrar 1 sobre x elevado à sétima, você faz o seguinte. Como x elevado à sétima está no denominador, você pode passar ele para cima trocando o sinal do expoente. Então, isso fica a integral indefinida de x elevado a menos 7. O que você faz? Soma 1 no expoente, usa aquela propriedadezinha, soma 1 no expoente e divide por esse novo expoente. Faz as continhas aqui, vai ficar x elevado a menos 6 menos 6, e vai ficar esse menos que está no numerador, passa para cima. Esse x elevado a menos 6, ele pode passar para baixo, com o sinal positivo, né? E aí fica esse resultado aqui. A integral de raiz de x, você pode reescrever o raiz de x como x elevado a meio. O que você faz para integrar x elevado a meio? Soma 1 no expoente e divide pelo novo expoente. Então, no expoente fica meio mais 1, aqui no denominador meio mais 1. 1 mais meio é 3 meios, né? Aqui no denominador também fica 3 meios. E aí você mantém o primeiro número, você mantém o numerador, multiplica pelo inverso do denominador, faz umas continhas e chega nesse resultado aqui. É claro que aqui o x tem que ser maior ou igual a zero. Não está escrito, mas tem que ser por ser uma raiz. Para nós encerrarmos, vamos calcular essa integral aqui. Raiz de x, que multiplica 2x menos 1 sobre x. Isso aqui parece um pouquinho mais complicado e é uma típica integral que você não faz diretamente, sem fazer manipulações algébricas, né? Por quê? Porque nós ainda não vimos uma forma de você integrar um produto, tá? Então, você precisa fazer algumas manipulações algébricas e torcer para que passe a ter algo mais bonito. Esse raiz de x que está aparecendo aqui, você pode escrever ele como x elevado a meio. E aí, o que nós fizemos daqui para cá? Nós escrevemos isso daqui como x elevado a meio e fizemos a distributiva aqui. Né? Então, fica 2x que multiplica x elevado a meio, menos x elevado a meio dividido por x. Tá? Esse x que está aqui embaixo, você pode escrever ele como x elevado a meio vezes x elevado a meio. Potências de mesma base, produto de potências de mesma base, você mantém a base e soma os expoentes. Né? Então, esse x, você escreve como x elevado a meio vezes x elevado a meio. Quando você fizer a higiene, né, aqui, por exemplo, produto de potências de mesma base, mantém a base, somos expoentes, 1 mais meio, 3 meios. Aqui vai ficar x elevado a meio dividido por x elevado a meio vezes x elevado a meio. Você corta, fica x elevado a meio no denominador, que você acaba passando para cima. Tá? Então, essa tripona aqui ficou essa coisa aqui, você divide como duas integrais. Esse 2 que estava aqui, ele passa para fora dessa integral. E você vai resolver agora essas duas integrais usando aquela propriedade que nós vimos antes. Soma 1 no expoente, divide pelo novo expoente. Aqui vai ficar desse jeito.
menos, aqui que você vai fazer aqui? Você vai somar 1 no expoente e vai dividir pelo novo expoente. Agora você vai fazer contas, né? Isso aqui vai ficar 2, que multiplica x elevado a 5 meios, dividido por 5 meios. Aqui vai ficar x elevado a meio, que dá esse expoente aqui, essa soma. O denominador é o mesmo, né? Vai ficar meio de novo, mais uma constante, né? E agora vamos fazer contas. Aqui vamos manter o numerador e vamos multiplicar pelo inverso do denominador. E aqui também, vamos manter o numerador e multiplicar pelo inverso do denominador. O inverso de 1 meio é 2, né? Esse 2 aqui vai cortar com o 2, vai multiplicar, né? Vai ficar 4 quintos raiz de x à quinta, menos 2 raiz de x mais k. Então, esse último exemplo aqui é um pouquinho mais enrustido, né? Mas aqui, basicamente, o que aconteceu foram manipulações algébricas que você acabou fazendo, né? Faz algumas manipulações algébricas, chega em algo um pouco melhor, aplica o que você conhece, né? Nesse caso, o que nós fizemos? Nessa passagem aqui, nós usamos aquela propriedade, né? Soma 1 no expoente e divide pelo novo expoente. Daqui para baixo foi só contas. E essas contas, elas dependem da sua habilidade de matemática básica, né? Então, se você tem dificuldade com matemática básica, você vai ter mais dificuldade nessa parte final. Se você tiver um pouco mais de habilidade, essa parte final fica um pouco mais fácil de entender. Beleza? Enquanto isso, abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos, onde nós vamos falar sobre área de regiões que são delimitadas por pelo menos uma curva que não é reta. Beleza? Mas isso é o próximo vídeo. Um abraço e até lá!